Sabe que eu tenho aprendido o seguinte, né? Quando nós estamos com o nosso coração aberto e sensível, nós conseguimos perceber a presença de Deus de uma forma muito forte. E nessa noite, né, durante o louvor, e eu creio que agora também, mas durante o louvor a presença de Deus foi muito forte. Com toda a simplicidade, mas foi muito forte, né? E confesso que eu chorei. Foi muito forte. Deus visitou esta casa mais uma vez nessa noite, por causa do amor e do cuidado que Ele tem conosco. Amém? Irmãos, domingo passado nós começamos um ensino sobre mordomia cristã. Com o intuito de trazer uma fundamentação, né? Até teve um irmãozinho que brincou comigo na saída do culto e disse assim: tu é valente, hein, de pregar sobre isso. Mas a gente tem que ensinar a verdade. Nós trouxemos um ensino, não fizemos oferta, nem instigamos ninguém a dar aquilo que não devia, mas trazer um ensino para que o povo seja abençoado. E hoje nós queremos dar continuidade nesse tema e abordar 2 pontos: ofertas e administração financeira. Claro que na parte de administração eu quero ser muito sintético, só trazer uma pincelada, que aí é outra sequência de ensinos, né? As ofertas eram naturais na vida da igreja primitiva. A Ana leu uma passagem dessa espontaneidade e eu vou ler outras aqui. Porém, infelizmente, na igreja atual, esse tema se tornou motivo de desconfiança, pedra de tropeço para muitos. E por que as ofertas, que era algo tão natural, se tornou um motivo de um assunto tão delicado, com tantos melindres? Eu creio que a principal causa para isso é a falta de conhecimento do conceito bíblico de oferta e, consequentemente, dos ensinos errados sobre esse assunto, né, os quais acabam fechando o coração de muitos para esta prática de abençoar e de ser abençoado. Além disso, irmãos, aliado a isso, não podemos esquecer dos maus obreiros, que enriquece as suas casas às custas da fé dos simples e dos incautos, criando para si mesmo verdadeiros impérios. São estes os que causam escândalos financeiros, né? Tomando para si recursos que pertencem ao Senhor e à igreja, agindo como mercadores da fé, afastando a muitos do reino por pensarem que a fé é fonte de lucro. Como o próprio Paulo disse a Timóteo, ao exortá-lo sobre os falsos mestres e o perigo das riquezas. Abra comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 3. 1 Timóteo 6, 3. Paulo está dizendo para ele assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, essa piedade aqui fala de reverência, de temor, de fé, né? Aí ele continua e diz assim: é enfatuado, orgulhoso, arrogante, soberbo,
não entende nada, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Na minha Bíblia, o subtítulo para essa passagem é Os Falsos Mestres e o Perigo das Riquezas. Então, ele deixa claro o perfil destes mestres, que supõem que a fé é motivo de lucro, que a piedade é motivo de lucro. E isto que a gente vê hoje de uma forma tão escandalosa, pelo que Paulo está dizendo aqui, não é uma coisa nova. Sempre aconteceu. E acaba realmente afastando as pessoas, E, então, por tudo isso, fica mais fácil entender por que alguns são explorados e até saqueados dentro de algumas denominações, enquanto que outros não querem nem passar perto na frente de alguma igreja, de algum templo. Já passam com a mão no bolso assim, com medo, de que alguém meta a mão e tire alguma coisa. Assim, eu sei que tratar desse assunto pode vir a deixar muitos irmãos desconfortáveis. Contudo, diante de tantos desvios, de tantas distorções, se faz necessário trazer um fundamento sobre esse tema à luz da sã doutrina. Por isso, irmãos, o nosso propósito nessa noite não é trazer jugo e opressão a nenhum irmão. Antes, trazer fundamento, liberdade e paz, como em todas as outras áreas da sua vida. Resumindo, o intuito desse ensino é trazer fundamentação. De novo, porque quando a gente traz uma fundamentação, a gente tem que cavar muito, Rodrigo? Tem que cavar. Ajudar-nos como igreja, como discípulos de Jesus, a servir a Deus, servindo aos irmãos com os recursos que Deus tem nos confiado. Ajudar-nos para que não caiamos em armadilhas, em barganhas, em promessas mentirosas. E ajudar-nos a ter uma visão correta sobre o cuidado que devemos ter com a mordomia dos recursos que o Senhor nos proporciona. Pois afinal, como está escrito em Tito 2,14, o que Deus quer para si é um povo santo, zeloso e que pratique boas obras. É isso que Deus quer. E sabe quem é esse povo? Somos nós. Então, já que eu sou santo, se você me chamar de São Jorge, eu não vou me ofender. Tá bom? Então vamos falar sobre os princípios bíblicos que regem as ofertas. O objetivo das ofertas e os dois principais tipos de ofertas que encontramos aqui no Novo Testamento: oferta alçada e oferta espontânea. Então, quais são os princípios que regem
as ofertas. Põe ali Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Esse é o primeiro princípio que rege as ofertas. Dar livremente. Dar livremente. Porque tudo que nós temos foi algo que recebemos do Senhor. Só por isso que nós temos, né? Então, se você recebeu do Senhor, você não deveria cobrar por aquilo que não é seu, né? Então você tem que dar com liberdade. Mateus 6, 3 fala de um outro princípio que rege as ofertas. A discrição. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Irmãos, quando o Senhor toca no teu coração para fazer uma oferta, às vezes você não deve nem dizer para o teu cônjuge, não deve dizer para ninguém. É você e Deus. O Senhor tocou no teu coração. No momento em que tu pega ali, vou dar uma oferta, e postou, você já perdeu o teu galardão. Talvez você ganhe alguns likes, né? Mas o galardão já foi. A palavra diz que nós temos que fazer isto com discrição. Não é tocando trombeta diante de nós. Dar com liberdade. Vamos ver o texto de Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade. Né? Então é dar com liberdade, sem ficar retendo. Eu ia dar 10, mas pensando bem eu vou dar 9,95. Porque esse 5 aqui pode fazer falta para mim. Irmão, quando o Senhor mandou tu dar, dê. Não é porque alguém está fazendo um apelo, não é porque alguém está te dizendo que se tu der 10 vai receber 20. Mas quando o Senhor colocou no teu coração, pelo menos comigo é assim. Eu não sou o maior ofertante. Nesse sentido, eu sempre tenho aprendido com a minha esposa. Né? Ela foi gradativamente, eu acho que quando ela lavava minha calça, meu casaco, ela foi tirando as ratoeiras que tinham nos bolsos, né? Então ela sempre foi mais generosa que eu, e eu fui aprendendo a ser generoso, né, com ela. E aí, geralmente quando o Senhor me fala para dar uma oferta, Ele já coloca no meu coração um valor. E às vezes, e falo por mim, quando isso ocorre, eu vou lá e dou essa oferta de uma vez. Porque se eu ficar parar para pensar, será que é para dar isso? Será que eu ouvi bem? Né? Para começar a fazer aqueles testes com Deus, isso não é bênção. Então, quando o Senhor manda eu fazer isso, eu faço com a liberalidade que Ele colocou no meu coração. Um outro princípio, aqui temos 2 princípios, proporcionalidade e alegria. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa o versículo aí. Olha só, irmãos, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração.
Então, se o Senhor colocou no teu coração que você dê 10, você não precisa dar 20. Você não precisa dar o que você não tem. Você tem que dar o que o Senhor colocou. Isso fala da proporcionalidade. Eu tenho que ter bom senso, boa consciência em todas as coisas, inclusive neste assunto. Né? Eu me lembro de uma irmãzinha uma vez que veio se lamentando porque ela deu mais do que devia e estava passando necessidade na sua casa e veio lamentar, porque eu dei e agora eu estou sem. Mas o Senhor mandou tu dar. Tu deu por impulso, tu deu a mais do que o Senhor mandou tu dar. Aí, por causa da infantilidade, né, você dá de volta para ela, né, para que não falte, para que ela aprenda o princípio, né, e dar com alegria, sem peso, né, aquela tristeza, momento de gratidão e generosidade, você vem à frente até o gasofilácio, né, até o gasofilácio trazer a oferta, aquela tristeza. Ai, meu Deus, que momento difícil agora estou. Não, meu irmão, dá com alegria, gratidão no coração. E um outro princípio que rege esse assunto, a gente encontra em Filipenses 4:17. E eu não estou aqui me aprofundando em nenhum deles, só estou lançando para vocês. Olha o que Paulo está dizendo ali. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando nós damos uma oferta, nos deixando guiar por cada um destes princípios, isso agrada o coração de Deus, isso alegra o coração de Deus. E Paulo está dando a entender que este tipo de atitude gera diante de Deus um crédito para as nossas vidas. E nós sabemos que é assim, porque para Deus, quanto mais tu dá, mais Ele te dá. Sabe? Porque, assim, né? Se o Senhor me dá X, e Ele vê que daquele X eu não fico preso àquilo, mas eu reparto, Ele vai me dar X de novo, ou 2X, ou 3X, porque eu não estou retendo. Eu estou abençoando vidas. Não estou falando de instituições, estou falando de vidas. É diferente daquele que ganha 1X e põe debaixo do travesseiro, põe debaixo do colchão. Deus me livre, se entrarem na casa dele, pode roubar tudo que ele não vai se importar, mas se alguém mexer no colchão, vai ser uma tristeza enorme. Então, queridos, quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Agora, qual que é o objetivo das ofertas? Né? Você perguntar, o objetivo da oferta é o pastor comprar um terno novo, né? O pastor comprar um iPhone, último tipo, trocar de carro. É isso, né? O objetivo das ofertas é suprir necessidades da igreja e até mesmo da comunidade local. Às vezes a igreja está inserida num bairro muito pobre e ela tem uma responsabilidade social. Então o objetivo é suprir as necessidades da igreja ou da comunidade local. Como, por exemplo, recursos para missões, projetos de assistência social, ou mesmo diante de catástrofes, né? Recentemente, nós tivemos lá em Porto Alegre aquela enchente terrível, né? Nós juntamos aqui, levantamos ofertas daqui, mandamos para lá, para suprir os irmãos de Porto Alegre. Aquele dinheiro chegou ao ministério que repartiu, conforme a necessidade de cada um. Então, o objetivo da oferta é esse, né? E também pode ser abençoar ministérios ou vidas de pessoas, que o Espírito Santo te direcione, né? Comigo já aconteceu, eu creio que contigo, eu não estou falando nem de pastor, nem de qualquer outra coisa, mas daqui a pouco o Espírito Santo te mostra, oferta na vida daquele irmão. Às vezes tu nem sabe,
Mas quando chega e entrega uma oferta, a pessoa olha para ti e até começa a chorar porque estava orando em secreto a Deus, pedindo que suprisse a sua necessidade. Então nós temos que ter essa liberdade, entender o que rege as ofertas e entender o objetivo dessas ofertas. E eu estou sendo bem didático, né? Mais uma vez eu não estou pregando, estou trazendo um ensino. Eu quero falar agora sobre os dois tipos de ofertas que nós encontramos no Novo Testamento. Nós encontramos a oferta alçada e a oferta espontânea. O que é uma oferta alçada? É aquela oferta levantada para uma finalidade específica. Né? Não é para o geral, é para algo muito pontual. A gente vê isso bastante no Velho Testamento, né? Lá em 1 Crônicas 29, a gente vê quando eles estavam construindo o templo, e até hoje a gente vê em algumas denominações, né? Quando querem construir um templo, comprar um terreno, eles fazem algumas campanhas específicas. Isso é oferta alçada. Né? No Novo Testamento também nós vemos isso. Né? Eu quero me ater aqui no Novo Testamento. Em 1 Coríntios 16, 1, tem um contexto de ofertas que estavam sendo levantadas para os necessitados da Judéia. Isso era uma oferta alçada. Diz ali, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em sua casa, conforme a sua prosperidade, não além, conforme, e vá juntando, para que, se não quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, aqueles que vocês acharem que devem receber, né? Se convier, eu também vá, eu irei, né? Então, irmãos, aqui é uma situação específica. Existem até teólogos que divagam que a igreja em Jerusalém estava passando por necessidade, porque quando houve aquele avivamento, que a gente vê lá em Atos 2, Atos 4, a igreja começou a dar, né? Havia também um contexto de que eles imaginavam que o Senhor Jesus já estava voltando. Então, muitos dizem que a igreja foi dando e depois passou alguma necessidade. Mas isso é discussão para teólogo, não é o caso aqui. O importante é entender que havia uma necessidade específica dentro da vida da igreja e o Senhor moveu esse povo para ofertar. Né? Lá em Filipenses 4, 15, também, né, é uma oferta alçada. Diz assim, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo tinha a sua vida missionária e ele andava em vários lugares pregando, fundamentando, ensinando, e ele tinha necessidades, né? Porque as coisas não caem assim das árvores, né? Então, a igreja de Filipenses, especificamente, assistiu a Paulo 2 vezes nesse contexto, para que ele tivesse recursos e pudesse continuar com o seu ministério. Então, aqui são 2 exemplos de ofertas alçadas. Quero que você só saiba o conceito, tá? Alçada é para um fim específico. A oferta espontânea, que é o outro tipo que o Novo Testamento fala. No contexto do Novo Testamento, essa parte de oferta espontânea são contribuições financeiras adicionais, né? Então são feitas por amor e gratidão a Deus para apoiar a obra da igreja e ajudar os necessitados. Então, são ofertas de recursos adicionais, mas também são ofertas de tempo, de talento, né? De dons, para servir a igreja e aos necessitados. Por exemplo,
né? Digamos que eu fosse médico. Eu poderia tirar um dia da semana para atender os necessitados, se assim eu quisesse. Não era uma oferta em espécie, mas era uma oferta que ia ser muito útil. Então isso é uma oferta espontânea. Em resumo, irmãos, isso que eu quero que vocês guardem, né? As características das ofertas do Novo Testamento. E por que eu quero que vocês guardem isso? Para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam manipulados, para que vocês não sejam saqueados, extorquidos por qualquer um, né? Que ou bata na tua porta, ou que você vá em algum lugar onde uma pessoa com essa característica está ensinando, ou porque você viu na TV. Eu quero que você entenda o que é oferta, motivação, princípio, para que você tenha liberdade. Então, as características das ofertas, seja alçada, seja espontânea, no Novo Testamento, são voluntariedade. É algo espontâneo, dado com alegria, sem pressão, sem obrigação, sem constrangimento, né? Eu já ofertei por constrangimento. Sabe de uma coisa? Não me fez bem. No fundo, eu fiquei irritado. Não devia. Né? Aquela situação que tu vê uma situação difícil e que ninguém se coça e daqui a pouco olham para ti e tu fica naquela... Não é assim. Isso não faz bem. A voluntariedade tem que ser a motivação para toda oferta. A proporcionalidade. A oferta deve ser dada de acordo com a tua capacidade financeira. Então, nós vamos fazer uma campanha. Você que não pode ofertar hoje R$1.000, que é a nossa oferta mínima, você pode amanhã ou agora mesmo no app do seu banco tirar um empréstimo e fazer uma oferta no nosso Pix. Tá louco? Tá louco? Qual é a base para isso? A oferta tem que ser de acordo com a minha capacidade de ofertar. Não para gerar uma dívida, mas com a minha capacidade de ofertar. A gente viu, quando a gente estudou aquela questão da viúva pobre, que o Senhor não estava olhando para o quanto, mas para o como. Não era o quanto ela depositava, mas por que ela depositava. Então, proporcionalidade. E a outra característica é finalidade. As ofertas devem ser usadas para o propósito de apoiar as obras de Deus, a obra da igreja, e ajudar os necessitados. O maior exemplo de espontaneidade aqui, né, que a gente vê, é a passagem de Atos 4. Atos 4:32. Está contando como vivia a comunidade dos primeiros cristãos. Todos nós conhecemos esse texto. E todos nós olhamos aquilo e ficamos, uau, como que pode? Como que era isso? Diz assim, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Rapaz, Senhor, eu quero crescer. Eu preciso crescer nisso. Nós temos que crescer nessa área. Né? Isso aqui é uma compreensão plena do que é mordomia cristã. Né? Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Gente, eu nunca vi isso. E eu não sei se eu vou ver isso até o Senhor voltar. Mas a igreja, quando começou, era assim.
tudo que eu tinha estava a serviço do reino. Isso é muito forte, né? E a gente vê que não ocorre mais, porque eu já vi pessoas venderem casas e colocarem diante de uma denominação e esses recursos serem apropriados de forma indevida. E por causa disso muitos não fazem. Talvez nem nós façamos, né? Mas aqui eles depositavam. No primeiro diz que não havia necessitados, né? Eles depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Então, queridos, não está dizendo aqui, quando ele diz assim, ó, não havia necessitados, ele não está dizendo que não havia entre o povo pessoas de condição humilde, pessoas de condição mais simples, pobres. Ele não está dizendo. Aliás, Jesus, num outro momento, diz, ó, os pobres vocês sempre terão, eu não. Então, aqui ele não está dizendo. Então, eu estou frisando isso, porque eu já vi, em alguns momentos da minha caminhada cristã, líderes dizerem assim, você vai ser milionário, você vai se tornar milionário. E muitas pessoas entrarem naquilo como seu objetivo de vida. E se atormentarem por causa daquilo. Mas por que aquele ali é tão próspero e é rico e eu não sou? Não, a palavra não diz isso. A palavra diz, olha, haviam pessoas humildes. Porém, tinham todas as suas necessidades supridas. Não faltava casa, não faltava água, não faltava luz, não faltava comida, né? Talvez ele não tivesse ali um BMW, mas um Fusquinha ele tinha. Não precisava andar a pé. Então, o que ele está dizendo é que não havia necessidades. Todos eram supridos, né? E uma outra coisa que me chama a atenção é o exemplo que aqueles apóstolos eram, né? Porque diz que o povo fazia tudo isso e pegava o recurso e colocava aos pés dos apóstolos, porque eles sabiam que se tratava de homens íntegros, sábios e que iam administrar corretamente. Assim começou a igreja. Agora, eu quero concluir esse ensino, e estou sendo muito breve e superficial, me aprofundei mais na parte de dízimo, que eu acho que tem mais dúvidas. A parte de ofertas é uma coisa mais simples, está ligada principalmente à liberdade, à voluntariedade, né? Agora eu quero falar aqui, dar uma pincelada sobre um terceiro ponto, que fala da administração adequada dos recursos que Deus nos dá. Para que ele dá, né? Eu gastar tudo, né? Mês que vem tem mais, eu vou lá e gasto de novo. Se faltar, a gente passa um pouquinho no cartão, né? Olha só essa passagem aqui. Muitos pensam que essa passagem aqui é para o pastor. Pastor. Provérbios 27, 23. Vou prestar atenção nessa passagem. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Viu, pastor? Você tem que conhecer o estado das tuas ovelhas, cada uma delas, né? O pastor tem que conhecer, mas não é disso que trata aqui, tá? Está dizendo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros do teu rebanho te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância, para teu alimento,
para alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Quais eram as riquezas do povo naquela época? Não eram os rebanhos? Procura conhecer o estado do teu rebanho, das tuas ovelhas. E aí ele diz tão claramente, porque as riquezas não duram para sempre. Então, embora muito utilizado para pastor, esse texto está tratando de administração financeira, administração de recursos, planejamento financeiro. As ovelhas aqui representam o patrimônio, as quais precisam ser cuidadas, pois são a fonte de renda que aquela pessoa tinha. Agora, se o pastor considera que a ovelha é fonte de renda para ele, aí nós temos um problema. Por isso não é disso que o assunto está tratando, está falando de patrimônio, né? Então, o que se entende disso? É que os bens que o Senhor coloca em nossas mãos, seja dinheiro, casas, carros, terrenos, precisam ser bem, muito bem administrados. Se for dinheiro, por exemplo, não deve ser usado para ostentação, de forma perdulária, para esbanjar, sem limites. Hoje eu gasto tudo, né? Mas para viver uma vida boa, equilibrada e generosa. O Senhor tem te dado dinheiro? Você teve aquele mês que você ganhou mais do que esperava, mais do que precisava? Não gaste tudo. Não gaste tudo. Pergunte a Deus o que fazer com aquilo. Às vezes é para você guardar, às vezes é para você abençoar alguém ou alguma causa. Da mesma forma, as propriedades, né, sejam casas, imóveis, terrenos, devem ser mantidos em ordem para que não se depreciem e tenham os seus valores reduzidos. Às vezes você vê alguém que tem uma casa, mas não cuida, nunca cuidou da casa. No momento em que teve uma certa prosperidade, ao invés de fazer uma manutenção na casa, né, de pintar, reformar, deixa cair os pedaços. Vai chegar um dia que talvez ela tenha só aquele recurso e ela vai ter que vender aquilo para ter uma renda para a sua vida, para a sua família. E aquilo desvalorizou. Não cuidou como deveria de um bem, de um valor que o Senhor colocou na sua mão. O próprio versículo diz, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração para geração. Né? Aquele que vive uma vida dissoluta e irresponsável pode passar necessidade e não ter herança para deixar para os seus filhos. Por exemplo, se o meu filho quiser fazer medicina, bate. Que bênção, né? Mas eu vou ter que dar meus pulos. Vou ter que dar meus pulos. Eu vou ter que deixar de fazer algumas coisas, eu vou ter que guardar recursos, porque é uma faculdade cara. E não terá como eu bancar essa faculdade do meu filho se eu viver de forma irresponsável. Todo domingo eu vou jantar no melhor restaurante da cidade. Hein? A prosperidade, tem história para contar, né? A barriga de um homem é a sua história. Que mentira, é gulosice. Né? Então, queridos, temos que saber administrar os recursos. Isso é tão simples, isso é tão prático. Né? Olha o que diz no verso 27. E as cabras, leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento das tuas servas. Né? Então, se você não administra, tampouco você terá fartura na tua mesa, né? Seja para alimentar a tua família ou aqueles que dependem de você, como teus empregados, como teus funcionários. A falta de compreensão sobre esse assunto é a verdadeira causa para que muitos crentes vivam endividados e com o nome sujo. Coisa mais feia que tem é um crente com o nome no Serasa. Que mau testemunho!
Eu não estou dizendo que você não pode passar por um revés, né? Eu, uma vez, no começo da minha vida profissional, fiquei quase 1 ano desempregado. Deus foi tão bom que meu nome não foi parar em nenhum lugar. E sabe por que não foi parar em nenhum lugar? Porque até ali eu vinha administrando corretamente. Até ali eu não tinha gerado despesas e dívidas desnecessárias. E eu pude ir queimando um pouco da gordura que eu tinha. E quando isso estava chegando ao fim, o Senhor providenciava pessoas, irmãos, que sempre vinham e me ajudavam. Até que o Senhor mudou a minha sorte. Então, a falta de compreensão disso aqui, que é a vida prática, não é motivo para ter um nome sujo, né? Ou para dizer assim, como que eu posso estar passando por isso? Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Meu irmão, se tu ganha 1.000, dá 100 de dízimo, mais 500 de oferta, vai faltar. É falta de entendimento, né? Não adianta querer culpar a Deus pela má administração dos recursos que Ele nos dá. Pois nesse caso, assim, a verdadeira razão para chegar nesse ponto, sabe o que é? É a cobiça das coisas do mundo. É querer ter antes do tempo o que você não pode ter. Né? Então, eu quero botar uma calça de marca, mas hoje eu só posso comprar uma calça da C&A. Que bom que eu posso comprar uma calça da C&A, do Renner, ou ali do Baratão da esquina. É o que eu tenho. Eu não posso querer botar uma Tommy, uma Gap. Não é o momento. Então, o querer antecipar as coisas, nada mais é que a cobiça. E aí você pode chamar a cobiça de cartão de crédito, de carnê das Casas Bahia, pode chamar do que você quiser, quebrar tudo isso. Mas não vai adiantar, porque a cobiça está aqui dentro. Então você tem que saber lidar. A palavra fala que a herança antecipada é maldição. Então, quando eu quero ter aquilo que eu não posso hoje, eu posso ter daqui 1 ano, 2, mas eu vou lá e gero aquela despesa, estou trazendo uma maldição. Eu estou querendo consumir além da minha capacidade, né? Também não adianta ficar como um mantra, Deus proverá, Deus proverá. Esses dias eu vi um videozinho, né, um Reels, o cara na frente de um carrão, olhando, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Ele vira para o lado, está Jesus, no meu nome não. Por isso que o teu nome está no Serasa, o meu não. Não adianta ficar dizendo, Deus proverá, Deus proverá pela fé. Não, meu irmão, vamos, calma, né? Agir assim só mostra a nossa infantilidade emocional e espiritual. Além disso, temos livre arbítrio e Deus não é responsável e nem cúmplice das nossas decisões erradas, que venham a trazer, né, consequências desagradáveis. Agora Deus tem que intervir. Não tem que. Não tem que. Você comprou um carrão antes do tempo? Legal. Te vira. Né? Te vira. Então, meus irmãos, é muito simples. Né? E geralmente, quando nós tomamos decisões erradas ou antes do tempo, e as consequências vêm, essas consequências não é porque Deus deseja nos punir. Na verdade, essas consequências, se nós tivermos bom senso e ouvirmos o Espírito Santo no nosso coração, elas vão tratar com a nossa vida e vão formar o caráter de Cristo em nós. Agora, eu posso olhar para a consequência e me lamentar, culpar Deus, culpar o mundo, culpar a sogra, culpar qualquer um, menos eu, e ficar me lamentando, ou eu posso olhar para a consequência e dizer, errei, né? E deixar o Senhor tratar. Não? Então, cada um precisa ser responsável
responsável para viver com a sua condição financeira. Nem aquém, nem além. O texto de Atos que a gente deu, que nós lemos ali, né? Atos 4:35 diz que não havia necessitados. Não diz que todos tinham tudo o que queriam, na hora que queriam e como queriam. Porque eu até queria um carrão, mas poxa, tinha que ser cinza. Eu queria azul. A gente é assim, cara, né? Então não funciona desse jeito. Para concluir, irmãos, isso é só um ensino, não é uma pregação, por isso está sendo breve e bem objetiva. Um exemplo simples, básico. Vamos trazer isso para a vida do casal, né? A gente que trabalha com casais há tantos anos, né? Um casal onde cada um administra o seu salário do próprio jeito e faz o que bem entende com aquilo que ganha, é uma casa dividida. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo, né? Agora, quando a gente vê um casal que junta aquilo que ganha e administra junto e decide junto os passos que serão dados para o bem da família, aí nós vamos ver um casal que está fadado a dar certo, né? Porque senão a gente é muito comum, é muito mais comum do que tu imagina. Sentar com um casal para conversar sobre a situação financeira, né? E ver assim, daqui a pouco o marido diz o meu salário, vira para a esposa e diz as tuas dívidas. Bonitão, né? Então, queridos, é uma coisa só, tá? Isso é divisão, né? E mais cedo a divisão vai atingir todas as outras áreas do casamento. Agora, sobre a administração financeira e sobre a unidade do casamento, nós falaremos oportunamente, se o Senhor permitir. Amém? Queridos, eu quero que vocês recebam essa palavra com leveza. Como eu disse, hoje eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para concluir um ensino. E eu estou procurando ser mais didático possível, para que você tenha liberdade no que diz respeito à mordomia cristã, no que diz respeito a dízimos, ofertas e administração de recursos. Tá bom? Que o Senhor te dê entendimento de todas essas coisas, que o Senhor assente isso no teu coração e te leve a viver com liberdade a vida financeira, para que tu seja abençoado e para que tu possas ser uma bênção. Amém?